o governo tem tentado ali, de alguma forma, aumentar as receitas, e o pessoal está dizendo assim, não, mas vai aumentar imposto, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. E nós comentamos, se você quiser, inclusive, saber um pouco mais sobre o que eu estou falando, assiste a edição do nosso Porão dessa semana, né, que eu comentei muito sobre isso, com um pouco mais de riqueza de detalhes. Vale lá a pena você assistir e ver. Em suma, né, eu estou explicando muita coisa, não estou conseguindo dar conta, estou preocupado com o tempo de verdade. Mas não, eu não vou estourar o tempo, não vai ser comigo. Mas em suma, é uma incoerência. É só isso que eu tenho a dizer com relação a isso. É uma incoerência. Há muito tempo o governo está tentando resolver de aumentar a arrecadação, que inclusive deveria começar pelos cortes, como vocês citaram ali ainda há pouco, né? Asfalto no condomínio particular, né, aumento da quantidade de deputados que foi votado essa semana, né, uma série de outros penduricários ali, ó, que poderiam simplesmente ser eliminados e não estão sendo. E aí a galera diz, não, porque o governo Lula quer ficar aqui aumentando imposto, que diga-se de passagem, esses impostos, quem paga, no fundo não é você. Se você, a menos que você esteja jogando ali no Tigrinho, nessas coisas, né, por aí vai, aí você vai pagar assim um pouco mais de imposto ali, mas tem muita gente que ganha muito mais que você e que não tem desconto direto da sua fonte de renda, entendeu? A discussão está mais ou menos por aí. Não sei se consegui explicar nesse resumo de 5 minutos, Mauro, Denis. Façam as perguntas que acharem necessárias. Isso é só uma parte, na verdade, porque isso é só uma parte do que a gente vai falar, porque, na verdade, 70% do Congresso ser contra o fim da escala 6x1, sabendo que eles trabalham numa escala 3x4, é algo que é realmente... Se o brasileiro for uma pessoa honesta, é algo de se pensar e saber por que nós colocamos esses caras lá. E aí, o que está acontecendo é que está havendo uma revolta, uma reviravolta, principalmente nas redes, que hoje, infelizmente, e eu digo infelizmente, as redes são o principal fórum de discussão das pautas desse país. E, finalmente, Denis, as redes estão se mobilizando para poder, finalmente, fazer o que o governo Lula até então não havia feito, que é fazer esse Congresso sangrar. Tudo começou, e aí eu vou tentar ser bem rápido, quando o governo baixou o decreto do aumento do IOF para algumas operações, não eram para todas as operações. Hugo Mota e Alcolumbre chamaram o governo para poder conversar, negociar, isso era no domingo à noite, junto com líderes de bancadas. Saiu, então-se com a proposta que foi considerada histórica para se mudar o decreto e poder taxar banqueiros, bets, é o BBB, agora esqueci o outro. Banqueiros, bets e bilionários, agora esqueci o outro B. Acho que é isso mesmo, banqueiros, bets e bilionários. Com isso, acabou tendo uma reviravolta, por quê? Porque, obviamente, esse Congresso defende banqueiros e bilionários. E também as bets, né? Mas defende banqueiro e bilionário. E aí se votou não somente o projeto a derrubada do PDL do governo, que é uma prerrogativa do governo, e por isso é inconstitucional essa votação, e por isso o governo Lula está no STF, como também votaram outras medidas, outros gestos, por exemplo, que foram colocados em penduricários, que prejudicariam o povo. Por exemplo, derrubaram um veto de penduricário que colocariam empresas para cuidar da energia eólica e, por conta disso, a energia elétrica tende a subir no país e quem vai pagar essa conta somos nós. Votaram aumento do número de deputados, enfim, outras medidas impopulares para fazer o governo sangrar. E aí, meu querido Denis, vieram as redes e estão colocando a IA para poder falar principalmente com o povo de que o Congresso é inimigo do povo, que o Hugo Mota é traidor, que é o Congresso da mamata. E, para terminar a minha fala passando para você, vem a Rede Globo essa semana numa reportagem escandalosa, uma reportagem vergonhosa, chamando esse movimento de ataques ao Congresso,
como se a democracia estivesse sendo atacada pelo povo, quando na verdade são críticas contundentes. Não, e o Grupo Globo tá dando recomendações, né? Não sei, acho que foi no jornal, né? Um editorial, uma matéria falando que o Lula pode sair perdendo se acirrar essa disputa de nós contra eles, dando recomendação. Tá fazendo o media train aí do Lula praticamente, né? Gestão de crise. Bom, cara, sobre o uso de IA, eu até vi as peças, coisa e tal. A estratégia é boa, mas eu ainda sou muito relutante quanto ao uso de IA para tudo, né? Mas se nesse campo aí for benéfico, já tá na rua, então beleza, né? Se o lance alcançar. Nós já pedimos aqui, né, que o Lula tensionasse um pouco mais. Primeiro que só cabe a ele hoje, como figura histórica e representando seu terceiro mandato, fazê-lo, né? Lógico, ele pode delegar o Fernando Haddad, que já está fazendo também, mas o nome popular e o nome conhecido é o do Luiz Inácio Lula da Silva, por mais que todo mundo já hoje em dia saiba quem é Fernando Haddad a nível nacional comparado a 2018. Estava ali relegado a quem gosta mais de política e quem já foi governado por ele na cidade de São Paulo. É importantíssimo esse discurso, por mais raso que possa parecer, porque aí quem gosta de política, entende política, sabe que essa coisa do nós contra eles, a luta de classes, os ricos contra os pobres, é muito no campo da teoria, mas quando você quer aprofundar um pouco mais, você entende as relações de força e vê que tudo é muito desigual. Mas, nesse campo, nessa batalha do IOF, ela está escancarada, assim. É muito didático, é um extrato, realmente, o que está acontecendo. Quem ganha mais, paga relativamente muito menos e não quer perder nunca, isso é óbvio, né? E essa conta, em algum momento, fica para quem recebe menos comparado aos grandes milionários, a quem tem realmente fortuna. Se o governo vai sair vitorioso, eu não sei, mas como a gente está acompanhando e nós sabemos que a medida é realmente inconstitucional, é benéfico sim para o governo Lula tratar disso, ele levantar a plaquinha, falar cada vez mais, porque eu tenho quase certeza que ali, habitando o coraçãozinho de um cara que realmente não goste do Lula, mas entenda que ele não quer perder mais, e que ele não quer gastar, e que ele não vai pagar em relação a outros bilionários, ele vai entender o discurso. Não estou falando que o cara vai virar lulista, que o cara vai votar no PT, nem nada, não é isso, mas que ele vai entender o que está acontecendo. Ele pode não verbalizar, ele não pode colocar hashtag nas redes sociais, mas eu tenho quase certeza que ele vai falar, nesse caso aí faz algum sentido, né? Então já é uma vitória, e passar da bolha é mais importante ainda. Quanto à Globo, né, cara, o que esperar, né?